Daí pessoal, beleza? Meu nome é Lucas e eu vou apresentar um projeto intitulado Ensino de Magnetismo Percorrendo um Caminho Histórico. Nosso projeto basicamente consiste em 6 aulas que foram ministradas em uma turma de terceiro ano do ensino médio, tá? E todo esse projeto aí basicamente só foi possível graças ao incentivo do PIBIT. Quanto aos nossos objetivos, a gente quer que os alunos tenham possibilidade de compreender magnetismo a partir de seu processo histórico de construção, tá? E que eles compreendam esses conceitos de magnetismo sem usar uma linguagem matemática. E nosso projeto é fundamentado em História e Filosofia da Ciência, aquela que é discutida lá nas DCS, tá? Lá basicamente diz que como ciência é uma atividade humana, o seu processo de construção ele não é linear, ele é conflituoso, tá? E ele corre até os dias de hoje, ok? E para a gente atingir os objetivos, a gente dispôs aí de aulas expositivas, de experimentação, de contextualização de cultura, tá? Tanto para melhorar a motivação do aluno em sala de aula, como também para propor aí algumas problematizações. E também o acompanhamento desse aprendizado aí durante as aulas foi feito pelo menos 3 vezes. Na primeira aula, a coisa mais bacana que ele fez foi refletir como que a sociedade viu os ímãs naquela época, tá? E como que a gente vê eles nos dias de hoje, e se isso mudou muita coisa, tá? E nessa mesma aula, a gente propôs uma atividade para os alunos, tá? E durante a segunda aula, a gente fez algumas tentativas de humanização da ciência, tá? E também algumas relações aí com a cultura dos alunos. Na terceira aula, a gente propôs 2 experimentos para os alunos aí. Um que envolve um imã, agulhas e um fio, e outro aí que é limalha de ferro. Tá? Esses 2 experimentos, apesar de simples, eles possibilitam aí várias discussões aí que podem ser feitas no conceito de magnetismo. Tá? E aí, na aula sim, a gente tentou mostrar um conhecimento recente para mostrar para os alunos que o conhecimento ele ainda está em construção. Tá? Nessa mesma aula, a gente propôs uma atividade, 2 problematizações, uma delas envolvendo a cena de um filme, e nessa cena do filme, os alunos tinham que dizer quais cenas eles acham que são verdadeiras e quais eles são falsas. Tá? E, analisando aqui os resultados da atividade da primeira aula, eram basicamente 3 teóricos, tá? E os alunos tinham que escolher ali quais ideias desses teóricos eles concordavam mais. Tá? E as ideias aí de Pierre foram as ideias predominantes, tá? Apesar de que o interessante é que nenhum desses teóricos tinham as ideias completamente corretas, tá? Então, de uma maneira ou de outra, a gente ia ter que discutir algumas coisas ali na aula posterior, né? Foi o que aconteceu, a gente discutiu essa ideia aqui do Pierre. Agora, para analisando a atividade experimental, eu deixei aqui 2 perguntas que eu achei mais interessantes, aqui algumas respostas, tá? E numa escala de 0 a 5, analisando a atividade de toda a turma, todas as questões, isso deu uma pontuação de 4,2. Isso, aliado à grande interatividade, teve a turma também com interesse em tirar dúvidas, a gente pode concluir ali que teve uma aprendizagem ali em magnetismo, tá? E tudo isso sem uso de linguagem matemática. E da atividade 3, tá? Eu também deixei 2 trechos aqui da primeira problematização e, infelizmente, o resultado não foram satisfatórios, tá? Isso pode ter ocorrido aí porque era um tema complexo, um tema abstrato, tá? E a gente deu muito pouco tempo para os alunos responderem aí essas 2 problematizações, tá? Apenas 15 minutos. Então, se essa atividade e essa aula fosse aplicada novamente, ia ser interessante repensar algumas coisas, tá? E as tentativas aí de humanização da ciência que a gente fez foram muito bem recepcionadas para os alunos, tá? Então a gente esperava que ele mudasse, que os alunos mudassem suas definições de ciência. Só que, claro, infelizmente a gente não fez uma atividade para verificar o quão importante foi a história e filosofia da ciência para eles melhorarem o aprendizagem de magnetismo. Então a gente não pode afirmar que foi por causa da história e filosofia da ciência que eles tiveram aprendizagem em magnetismo, tá? E aí, essa experiência também aí serviu como um grande aprendizado para mim, tá? Porque foram as minhas primeiras aulas, tá? Então foi muito bacana essa experiência aí que o PIBID me proporcionou, tá? E basicamente é isso, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu deixei meu contato aqui, tá? E é isso aí. Muito obrigado por ver até o final. Até mais!